Povo de Deus! Mais um Centralcast que vai abençoar a sua vida. E aqui comigo, meu parça. Faz um tempo que a gente não grava junto, hein, Rafa? Tava com saudade dessa dupla, verdade, hein? Verdade. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Mais um podcast, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, o que a gente faz, Fernanda? Primeira coisa, antes de tudo, se inscreve no canal, já aperta no sininho, segue todas as nossas redes sociais. ADC Campus, meu querido, procura lá, não tem erro. Só tem uma, hein? Só tem uma. AD Central Campus. É verdade, é verdade. Inclusive também tem o nosso Instagram. Isso. Davi, põe aí pra gente o nosso Instagram, AD Central Campus. Segue a gente nas nossas redes sociais. Acompanha todas as nossas atividades. E não são poucas, hein? Pela glória de Deus, estamos vivos. Passamos sobrevivemos! Sobrevivemos, hein? E nós estamos aqui hoje com uma convidada extremamente especial pra gente. É nossa cria da casa, né? Coisa boa, né? Nossa Miss. Missionária. É verdade, nossa Miss Jéssica Venâncio. E aí, como é que você tá, querida? Tudo bem? A nossa missionária. Bom, gente, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Exatamente. Eu tô bem, né? De férias, descansando entre aspas, né? Eu estou bem, estou de férias, mas não significa que eu esteja descansando. Eu sei que eu forcei a barra, Mas estamos aí, Rafael. Feliz demais por estar aqui de novo com vocês nesse podcast. Quanto tempo que você está no Brasil, Jéssica, depois que você voltou para suas férias do Camboja? Fernanda, a gente chegou ao Brasil em março. Eu, especificamente, cheguei uma semana antes do grupo, que a gente veio com o grupo do Camboja, né? Eu cheguei no dia 15 de março desse ano e o pessoal chegou na semana no dia 21 de março. Então, eu estou no Brasil desde o dia 15 de março. Matando a saudade do povo, da igreja, da família. Mas esse não é todo esse pedaço de férias, né? Não, a gente chegou aqui e foi um ritmo frenético. Fala um pouquinho desse ritmo quando você chegou aqui no Brasil. Então, eu viria ao Brasil esse ano, porém em setembro. Mas como tinha uma viagem programada, o pastor Tiago me convidou para vir junto com o grupo. Eu prontamente aceitei. Então, no período desde quando eu cheguei, do dia 15, aí eu fiquei uma semana em casa com a minha família, né, pra rever, afinal eu tinha 1 ano e 6 meses que eu tava no Camboja direto, então ele me liberou pra vir passar pelo menos uma semana primeiro com a minha família. Então, de junho até de março até 17 de junho, que foi quando o pessoal retornou pro Camboja, eu estava no Brasil, mas assim, a trabalho, né, tava indo às igrejas com o pessoal, revendo lá as parcerias, conhecendo outras igrejas, firmando novas parcerias, mas isso tudo com a liderança do projeto Meninas dos Olhos de Deus. Então, de março a junho, eu estava trabalhando. Então, de 17 de junho até 25 de setembro, eu estou de férias. Entendi. E Jéssica, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho. Uhum. Você está de férias do Camboja. Aí algumas pessoas que talvez chegaram aí agora, não estão entendendo nada. Por que Camboja, né? Uhum. Então, Jéssica, ela é a nossa missionária daqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Central, e ela está fazendo missões lá no Camboja, né? E aí, por que o Camboja? Como foi que isso surgiu, que isso nasceu no seu coração? Se isso foi algo que veio de Deus, se foi algo que foi um sonho seu, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente desse início. Sim, então, Fernanda, como surgiu o Camboja? Antes de surgir o Camboja, primeiro surgiu o Haiti. E aí eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem missionária em 2020 pro Haiti. E foi uma viagem curta, essas viagens de impacto, né, de 15 dias, que você vai, presta uma assistência à nação e retorna. Só que esse período de 15 dias que nós estivemos lá foi um período, assim, muito de Deus, foi muito marcante para minha vida, para o meu ministério, afinal foi a minha primeira viagem missionária, né? E o pastor Leonardo Paulino, que é o diretor da organização missionária que eu viajei, a Nations Help, ele me convidou, ele falou: Jéssica, eu vejo algo de Deus na sua vida, eu queria convidar você para caminhar mais perto da gente. Eu falei: pastor, eu julgo que isso é muito de Deus, mas o senhor precisa ir lá na minha igreja e conversar com o meu pastor.
E isso era março de 2020. Março de 2020, quando a gente voltou do Haiti, era pico de pandemia. E aí ele não pôde vir de imediato, então ele veio em dezembro de 2020. Aí conversou com o pastor Elias, apresentou uma proposta de treinamento missionário para mim. E o pastor Elias prontamente abraçou a ideia, a proposta, e me enviou para esse treinamento em Belo Horizonte. Então eu morei em Belo Horizonte por 1 ano e 6 meses antes de viajar para o Camboja. E aí, esse treinamento, ele tem a sua parte prática. Em Belo Horizonte eu participei de um treinamento, assim, na sua totalidade, teoricamente falando, né? Mas ele tem também a sua parte prática. E tudo estava indicando que essa parte prática seria no Haiti. Só que quando a gente foi, em 2020, o país já estava muito perigoso, já estava dominado pelas gangues. E hoje continua, né? O nível de periculosidade aumenta cada vez mais. Inclusive, as gangues dominaram agora os aeroportos. Então, ninguém entra e ninguém sai do Haiti. E aí, a gente continua aguardando, né? Para ver se realmente seria lá. Até que eu estava de férias desse treinamento em Belo Horizonte. E em dezembro de 2021, eu estava aqui no Brasil. Dezembro não. Janeiro de 22, na verdade. Eu estava de férias aqui no Brasil. E quando a gente está aqui, muitos dirigentes de congregações convidam a gente, né, para ir ministrar e tal. E um dia eu estava ministrando em Poço Gordo, na nossa congregação em Poço Gordo. O pastor Rosalvo convidou a gente para ir lá, e eu me lembro perfeitamente desse dia, da data. Era dia 7 de janeiro de 2022. Eu estava ministrando, era uma quarta-feira, e ao término das minhas ministrações, eu gosto de passar slides, né? E eu já tinha ido ao Haiti e ao Paraguai, e uma coisa é quando você fala que você esteve num lugar, outra coisa é quando você mostra. E eu tenho sempre esse material para mostrar ao término das ministrações. E eu mostrei ali a viagem ao Haiti, mostrei também a viagem ao Paraguai. E aí, ao término dessas apresentações, dessas exposições, um diácono, que inclusive hoje já partiu para o Senhor, o diácono Carlos, ele foi grandemente usado por Deus. Ele pediu a palavra quando eu terminei e falou assim: olha, o Senhor manda dizer para você que ainda esse ano ele vai te levar numa nação que você ainda não foi. É um povo muito diferente, é uma língua muito difícil, é um lugar muito distante. Ele foi dando muitos detalhes, sabe? Até que ele foi muito ousado. Ele falou: e o Senhor manda dizer para você que esse lugar é o Camboja. E eu fiquei assim, meio que abismada, né? Porque eu não tinha falado nada de Camboja, e eu nem orava pelo Camboja, eu orava por outras nações. E eu guardei aquela palavra no coração, né? Porque a Bíblia fala pra gente julgar profecia. Não profeta. E aí eu compartilhei só com uma menina da base lá de Belo Horizonte, para que, se caso alguma coisa acontecesse, eu tivesse pelo menos uma testemunha, né? E foi dito certo, aquela palavra veio de Deus mesmo para minha vida. Até então, a gente estava pensando que o meu prático seria no Haiti. Mas depois dessa palavra, o Senhor começou a trazer confirmações a respeito do Camboja. E Ele trouxe sinais, e um dos principais sinais que o Senhor me trouxe foram sinais financeiros. Porque uma viagem para a Ásia é muito cara. A primeira vez que eu fui, eu paguei 15 mil reais de passagem, né? Então não é barato ir para a Ásia. Mas o Senhor, Ele fez questão de trazer essas confirmações e me provar que foi Ele mesmo que estava falando na boca do profeta dele, do servo dele, né? E a partir de então a gente começou a gerar o Camboja, Fernanda. Foi dessa forma que nasceu o Camboja no meu coração, na minha vida, e esse amor pela nação vem crescendo a cada dia. Amém. Que bênção. Eu estava pensando, você estava falando do profeta, né? E, assim, muitas vezes a gente recebe aquelas profecias, né? Eu tô vendo uma chave, eu tô vendo uma porta. Meu pai fala, ele chama que isso é o típico de profecia que não compromete o profeta. Não exige do profeta. Não, quem não quer uma porta? Quem não quer uma chave? É genérica, né? Joga pra todo mundo. Foi lá, o diácono foi lá e foi certeiro. O impacto da gente gerar uma nação, aí é uma questão de curiosidade, porque isso é um chamado muito específico para cada um de nós, né? Então, a questão de orar, de buscar, e Deus ir confirmando, parece que ser um caminho natural. Mas, dentro desse processo, como é que fica a cabeça do missionário quando ele vai descobrindo que, poxa, não é bem o Haiti, não é mais o Paraguai, Senhor... E como é que vai mudando? Como é que fica a cabeça do missionário nesse aspecto? Por quê? Porque as pessoas acham que é simplesmente um estalar de dedos. Não, você tem geral... Eu sempre ouvi você falar do Haiti.
sabe? Eu sempre vi você expressar a sua vontade de ir. E assim, epa, Jéssica, esqueça o Haiti nesse momento, agora vamos partir pro Camboja. Como é que fica a cabeça do missionário nesse processo? Rafael, para mim, toda essa mudança de rota foi muito tranquila. Porque eu não estipulei para onde eu queria ir. Eu não falei, Senhor, eu só vou se for pro Haiti. Tem uma expressão, eu tava facinha. Para onde Jesus me mandasse, eu tava indo. Entendeu? Eu sempre orei assim, Senhor, eu quero ser uma resposta onde o Senhor tiver uma necessidade. Sabe? Eu achei que eu iria pro Haiti porque eu me identifiquei muito com a nação quando eu estive lá, né? Com o povo, com a necessidade local, com a realidade da nação. Mas eu não me limitei ao Haiti. Eu sempre deixei isso muito aberto para o Senhor. E eu queria ir para onde Ele realmente queria que eu fosse. E foi quando eu recebi a palavra do Camboja. E para mim foi... Virou a chave? Exatamente. Vambora, vida que segue. É Camboja, não é Haiti, é Camboja. Então vamos pro Camboja. Para qualquer pessoa, mudar o trajeto de uma viagem é um negócio complicadíssimo. Para um missionário, é isso aí. Vambora. Rapaz. Passaporte na mão, vambora para qualquer lugar. Esse povo desimpedido, né? Meu Deus. Eu só queria ir, cara. Para onde o Senhor me mandasse. Mas deixa eu te perguntar. Aí você foi pro Camboja, né? Deus conduziu tudo da forma assim, muito evidente que Deus estava no negócio, né? E aí você foi pro Camboja. E aí como é que foi a sua chegada? As experiências que você teve logo quando você chegou no Camboja? Existe a questão do choque cultural, né? E todo missionário ele vai passar por esse procedimento, por esse processo no campo missionário. Para mim foi bem desafiador os 3 primeiros meses no Camboja. Eu fui para lá com meu inglês muito deficiente, muito fraquinho. Eu falo que meu inglês estava mais afundado que o Titanic. A verdade era essa, porque eu até fazia curso de inglês aqui no Brasil, só que no Brasil a gente não precisa falar inglês e as aulas de inglês no Brasil são em português. Então, tipo assim, muito mal você fala com o professor de inglês. E o que eu mais temia era essa questão da língua, porque eu saí de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, e a companhia era a Emirates, e dentro do avião já era tudo em inglês. Eu no Brasil, dentro do avião já era tudo em inglês. Eu falei, não, o que é que eu vou arrumar da minha vida? Pedir água não vai ser um negócio assim. Água. A gente geralmente já vira pra Libra, né? E Libra nem é assim água. Apelar, né? Mas eu fui. Independente de ter inglês ou não, eu fui porque, embora eu não tivesse o inglês, mas eu tinha uma palavra. Eu me apeguei àquela palavra e eu fui, sem me preocupar com o que iria acontecer. Bom, quando eu cheguei lá, eu não conhecia absolutamente ninguém, nem os líderes do projeto, porque o contato foi feito assim, de líder para líder, né? Então, o pastor Leonardo, que é o líder da Nations Help, entrou em contato, ele é amigo dos pastores lá, entrou em contato. Eu só apareci nessa história uma vez em uma chamada de vídeo. O pastor Leonardo falou, essa aqui é a Jéssica, nós vamos enviar a Jéssica para o Camboja e tal. Manda a Jéssica para o Camboja. Esse foi o contato que nós tivemos. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. E assim que eu cheguei, no dia seguinte chegou uma família australiana. Então, a liderança lá nem pôde me dar tanta atenção, porque eles, muita gente que chega, o projeto recebe visita de muita gente, de muitas pessoas, né, que vão para conhecer mesmo o projeto. Eu sempre achei que era o contrário, que não receberia tanta gente assim. Não, recebe australianos, canadenses, americanos, porque é um projeto conhecido, né, em muitas nações, e o pessoal quer conhecer de perto. E quando eu cheguei, aí no dia seguinte chegou essa família, e tá aquele povo falando inglês, eu não tava entendendo nada que eles estavam falando, eu tive uma crise de choro, gente. Nossa. Tava todo mundo na sala, assim, sentado, e aí eu não falava praticamente nada. E os líderes são brasileiros, mas eles estavam conversando em inglês com o pessoal australiano lá. E eu lá no meio daquele tiroteio, e inglês daqui, inglês, e o inglês australiano é diferente do inglês canadense, e vai aquela misturação toda, até que eu não consegui conter as lágrimas. Aí tem aquele momento que você levanta a cabeça assim para ver se as lágrimas voltam. E elas não voltaram. Você pensou, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pensei diretamente dessa forma, Fernanda, mas eu só queria que aquilo passasse logo.
Porque eu sabia que eu não ia voltar. Independente se eu chorasse ou não, eu não ia voltar. Eu só queria que eu só queria que aquele momento passasse logo. E de fato passou. E aqui eu quero destacar uma coisa. É muito importante a gente caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Não, pode acontecer o que for com você, mas você vai se lembrar da palavra que você recebeu da parte de Deus. Você vai se apegar a essa palavra e pode vir a dificuldade que for. Você tem uma palavra. Agora, quando o missionário, ele ousa ir sem uma palavra, sem apoio, na primeira dificuldade ele volta. Então, assim, foi difícil, muito difícil na primeira semana, no primeiro mês. Eu louvo a Deus, assim, pela vida da Poliana. A Poliana é uma missionária brasileira que está lá também, há mais tempo que eu, inclusive, e ela percebeu que eu não estava bem ali no meio daquele povaréu. Aí tinha cambojano, australiano, brasileiro falando inglês, canadense, e eu ali, naquele meio todo. E ela percebeu que eu estava meio assim, borocochô. Foi só ela encostar em mim e perguntar se eu estava bem. Não aguentou. Ela falou, vamos lá no quarto. Aí ela me levou no quarto onde eu ia ficar. Aí ela liberou algumas palavras sobre mim. Ela falou, Jéssica, você sabe que foi o Senhor que te trouxe aqui, esse momento vai passar. E ela foi muito usada por Deus, muito, muito, muito. E eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dela, porque ela me ajudou e me ajuda muito até hoje, né? Quando a gente chega, que você não fala a língua, você não conhece o povo, você fica muito dependente, né? Você quer comprar uma coisa, mas você não sabe falar na língua. Ainda tem a questão de que nem todo mundo lá fala inglês. Então tem lugares que você vai que você precisa falar o idioma local. E ela já domina o Khmer, ela domina o inglês. Eu precisava alugar uma casa, ela saiu comigo para procurar a casa. Então o Senhor preparou aquela menina para me ajudar muito lá. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu acho interessante porque, assim, quem ouve, né, acha que as coisas estão extremamente encaminhadas e elas estão perfeitamente alinhadas, né? Para quem não acredita em Deus, é o cosmo, né? O cosmo, aí, assim, a única palavra que se resume nisso é Deus. A gente vê Deus agindo em todas as formas, né? Uma missionária que já domina a língua naquele momento, naquele ambiente, te ouvindo, te vendo, te observando, porque, poxa, a gente está recebendo várias pessoas. Então, assim, mais uma prova de que você, debaixo de uma palavra, a gente direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, ele providencia tudo e cuida de tudo, né? Isso daí é formidável da parte do Senhor. É isso que me encanta do Espírito Santo, é isso que me encanta da parte de Deus. Mas assim, a gente sempre fala da dificuldade. E é pertinente a pergunta sobre a dificuldade, porque muitas vezes tem gente iludido com o campo missionário, tanto de ouvir falar, né? Ah, não, eu tô incendiado por isso, eu quero. E realmente não são flores, não são só flores, mas também existe uma bonança em tudo isso. Quando você chegou lá, e o que foi de bom? O que você enxergou de bom no Camboja? Quando você olhou, nossa, que felicidade, que alegria, isso aqui era muito mais do que eu esperava. O que te deu de felicidade ao ver aquele local, aquelas pessoas? Porque as pessoas sempre frisam nisso também, né? Ah, não, o que é de ruim? Dificuldade. Mas a gente tá aqui com o pé no chão. Sim. Né? Rafael, o povo cambojano é um povo muito caloroso, muito acolhedor, muito receptivo. E serão ainda mais se você dominar a língua deles. Eles abrem a porta da casa para você entrar. Eles confiam em você, sabe? Depende de você querer ter o coração daquele povo. O que me encantou foi isso, essa receptividade, esse calor do povo cambojano, especialmente no projeto, das crianças no projeto e tal. Agora, uma das coisas que me faz sentir mais realizada, Rafael, estando lá, é que os meus sonhos pessoais que eu tinha estão sendo realizados lá. Só que bênção. Eu sou professora, sou pedagoga, me formei em 2012 em pedagogia, depois fui fazer letras. Eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei a fazer pedagogia porque eu gosto de criança, eu gosto de trabalhar com criança. E o tempo foi passando, eu falei, eu quero ter a experiência de trabalhar com um público maior. E aí fui fazer letras, para poder trabalhar com ensino médio, essa galera mais madura. E aí, eu até lecionei em algumas escolas aqui de campus e tal, do primeiro segmento.
Letras, ficou faltando um período para eu concluir, mas tive a experiência da sala de aula também por causa do estágio e tal. Só que, assim, nessa carreira minha da educação que eu estava trilhando aqui, eu pensava assim, não, eu quero ser PhD em educação, eu quero abrir uma escola, eu quero ser... Idealizações pessoais. Exatamente, exatamente. E nada disso, Rafael, aconteceu aqui. Olha só. Nada disso aconteceu aqui, cara. E o Senhor tem me permitido viver isso detalhadamente no Camboja. Eu não imaginava que seria assim, sabe? E isso conversa com algo que o Senhor me disse. Porque todo professor, toda pessoa quando termina a sua graduação, ela quer passar no concurso público, porque, né, até então o concurso público ele te traz uma estabilidade. Sim. E eu não, diferente das outras pessoas, eu falei, vou prestar uns concursos também, né? E as minhas experiências com concursos foram as seguintes. Eu prestava concurso, passava em 8º lugar. Aí eles chamavam de 1 a 7, depois ficavam uns 3 meses sem chamar. Aí quando voltava a chamar, chamava do 9º pra frente. Não chamava o 8º. Teve um concurso que eu prestei. Que luta! Que isso? Teve um concurso que eu prestei para trabalhar com educação especial em São João da Barra. Município aqui da nossa... uma outra cidade aqui. Passei em 11º lugar. Eles chamaram a primeira leva, de 1 a 10. Aí ficaram uns 2 meses sem chamar. Aí depois chamaram do 11º pra frente. Do 12º. Do 12º. Eu tinha passado em 11º, chamaram do 12º pra frente. Aí eu fiz uma oração forte. Falei com o Senhor, uma oração muito séria. Falei, Senhor, eu não vou mais prestar concurso público. O Senhor não quer que eu passe. E ele me falou, eu realmente não quero. Eu quero seus títulos pra mim. Aí eu falei, então o Senhor vai me sustentar. Ele falou, eu vou te sustentar. Senhor da glória. Como assim que o Senhor não quer que eu passe no concurso público? E não passei. Eu não sei o que é, assim, uma carteira de trabalho assinada. Não sei. Todas as oportunidades de emprego que eu tive foram contratos. E o Senhor sempre me falava, eu não te quero presa, eu não te quero presa. Mas, embora ele me falasse isso, enquanto eu pude trabalhar, eu trabalhei, né? Porque a gente vai chegando a uma certa idade, você quer ter o seu dinheiro, você tem as suas necessidades, né? Ficar dependente de papai e mamãe toda a vida não dá, né? Mas enquanto o Senhor me permitiu, eu fui trabalhando. E queria muito, né? Abrir uma escola, queria muito dar aulas no ensino médio e tal. Hoje, independente de eu não ter concluído o curso de letras, ter faltado um período, eu dou aula hoje de língua portuguesa lá no Camboja. A galera que veio ao Brasil em março, eles, assim, não posso dizer que estavam 100% fluentes, mas né? compreendiam bem. Mas já se comunicam, né? Já se comunicam em português. E a gente vai abrir novas turmas agora nesse retorno. E a gente tem um projeto da abertura de uma escola no Camboja. O pastor confiou a mim a direção desse projeto. Olha, então, assim, eu me sinto muito realizada lá naquele lugar, ministerialmente falando, profissionalmente falando, sabe? E eu entendo hoje por que o Senhor disse que Ele queria os meus títulos. Eu não ia trabalhar para mim. Eu não ia fazer nada para mim. E tá muito bom. Mas e como foi, assim, o projeto? Assim, daí você chegou no Camboja, você teve as suas experiências, né? Você contou como você ficou quando chegou, as experiências boas também, na questão da receptividade e tal. E aí vamos agora falar de serviço. Como é que foi o seu trabalho, como é que está sendo, né? O seu trabalho no Camboja. Fora a sua área profissional, né? Que você tá para abrir a escola e tudo mais. A sua área espiritual, a área do ministério, como é que tá lá no Camboja? O que você tem feito lá? Fernanda, tudo é muito espiritual no campo missionário. Não dá para dissociar nada, principalmente dentro do projeto. É tudo muito espiritual mesmo, sabe? Então não dá para eu sair para dar uma aula sem orar antes, sem me preparar antes. Eu não sei como é que as crianças vão estar naquele dia. Eu não sei qual é o clima, a atmosfera espiritual que eu vou encontrar naquele momento, naquele dia, naquela hora da aula, sabe? Então, a vida espiritual, ela segue. A gente continua orando, a gente continua tendo devocional, fazendo os nossos devocionais. A gente tem um momento de consagração de obreiros, todos os dias oração, né, da equipe. Todos os dias acontece lá no período de 8h30, 9h30. Então, todos os obreiros se reúnem ali para orar juntos, né, mesmo, como equipe. Esse é um momento coletivo.
Mas a gente tem o nosso momento individual, nosso momento pessoal, na nossa casa também. E isso lá, Fernanda, é uma coisa que eu não abro mão e nem posso abrir mão, sabe? Quando eu fui para lá, eu não sabia, embora assim, eu tivesse algumas habilidades, mas eu não sabia com que eu iria trabalhar lá, né? Então, mas quando eu cheguei lá, boa parte, assim, do que eu posso chamar de habilidades pessoais foram aproveitadas, foram usadas, né? Hoje, por exemplo, lá a gente tem aulas de música, a gente oferece aulas de violão, bateria, contrabaixo para as crianças, isso está sob a minha responsabilidade. Mas antes disso, é interessante você falar assim, a questão do trabalho. Antes da gente começar a trabalhar, meio que a gente fica no molho um pouquinho. O pastor deixa a gente no molho uns 3 meses. Que molho, Vamos ver hein? se é isso Não, que mesmo que ela momento quer. difícil. Que momento difícil. Aí você fica ali, você vê todo mundo trabalhando. Você só vai para oração e volta para casa. Oração e volta para casa. Você vê todo mundo produzindo, fazendo alguma coisa e tal, e você fazendo nada. Mas esse tempo é um tempo necessário. É um tempo de aprendizagem, é um tempo de adaptação, na verdade, né? A gente não pode já chegar chegando. A gente precisa respeitar o período da chegada, né? Entender a nação, entender a atmosfera da nação, entender o ambiente espiritual que aquela nação está, buscar em Deus as estratégias de trabalho, buscar em Deus direções para você permanecer naquele local. E o Camboja, especificamente, é uma nação de um céu muito pesado, espiritualmente falando, né? O principado, por exemplo, que atua lá é o principado da promiscuidade sexual. E a gente precisa estar muito revestido, a gente precisa estar muito conectado no Senhor, para a gente não ser, assim, lesado espiritualmente ali, sabe? Então, assim, a questão do trabalho, do fazer mesmo, primeiro a gente fica nessa banhazinha, nesse molho, 3 meses, e aí depois o pastor chama a gente, conversa, pergunta lá com o que a gente gosta de trabalhar e vai encaixando a gente. E é sempre muito desafiador quando chega um missionário novo lá, porque as crianças elas já têm muitas atividades, né? Então, até que encontre um horário para que comece uma nova atividade, é mais um tempinho que a gente tem que esperar. Eu mesma não comecei a trabalhar de imediato, porque as crianças já estavam bem envolvidas. Elas estudam na parte da manhã, na parte da tarde, e aos finais de semana elas têm um time de futebol, o projeto tem um time de futebol. Isso vai dizer que a Jéssica joga bola também. Não vai dizer que a Jéssica joga bola. Até hoje. Olha, inclusive, eu prometi que quando eu voltasse pra lá eu ia entrar no time. E agora eu vou ter que entrar. Agora eu vou ter que entrar. Mas o meu medo é por causa dos óculos. Eu tenho medo, né? De levar uma bolada. Como é que eu vou arrumar da minha vida? Bem-vindo ao clube do medroso da bolada na cara. Eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de jogar bola de óculos, tenho medo de usar lente. Eu não sei o que vai acontecer comigo, entendeu? Mas eu nem vou mostrar essa parte pra eles, não. Nessas horas eles vão achar que você não é brasileira. Pois é. E aí, são muitas atividades. Aí, até você conseguir, a pastora conseguir te encaixar, é o tempo que você fica ali esperando um pouquinho. Mas trabalho tem, entendeu? Trabalho tem e tem bastante. A gente conheceu uma parte da equipe, né? Veio alguns jovens. Eu entendi que aqueles ali, eles são até monitores, eles já auxiliam o trabalho. Mas não podemos deixar de perceber a afeição que ele já tem a Jéssica. Não, é surreal, cara. É surreal. E assim, Jéssica, depois que as coisas se encaixam, é fácil dizer que parece que você nasceu pro Camboja. Poxa, Haiti, que pena, perdeu. Mas quando a gente olha o trabalho feito com eles, a sinergia que você tem com os líderes, com o pastor Tiago, né, sua esposa, e a forma como você se conecta e conseguiu se conectar com eles é só algo sobrenatural, é de Deus, né? É de Deus. Comenta um pouquinho sobre isso, como é que foi, como é que surgiu. A gente sabe que não é de uma hora para outra, tem uma ambientação, né? Não adianta a gente também chegar, querer meter o pé na porta, achar que as coisas vão fluir, vão acontecer, porque não é bem assim. Essa ambientação, apesar deles serem muito receptivos, como é que foi? Porque também a gente não pode esquecer que existe uma peculiaridade com relação a esses jovens, a situação na qual eles chegam no projeto. A gente sabe que não é fácil. Questão cultural. Tem a questão cultural também. Como é que foi essa conexão? Como é que se deu esse processo? Rafael,
sobre isso que você está falando, a impressão que eu tenho de que eu nasci para o Camboja é a mesma que eu tenho de que eu nasci para a Central. De que eu nasci para a nossa igreja, porque realmente houve essa comunicação, sabe, entre as partes. E lá no Camboja, especificamente, eu fui com o meu coração muito aberto. Por quê? Eu sabia que eu ia estar debaixo de uma nova liderança. E graças a Deus, eu nunca tive problema com liderança. Muito pelo contrário, eu sempre procurei caminhar junto, estar do lado ali. Sempre procurei servir mesmo, sabe? Eu não tô falando de bajulação, tô falando de serviço, tô falando de querer participar, de se envolver. E eu fui com o meu coração aberto para isso, né? Não, chegar lá, os pastores vão também liderar a minha vida, vão ser autoridade sobre mim. Hoje eu posso dizer que eu tenho pastores de nações, né? Eu tenho o meu pastor local aqui, eu tenho o pastor Elis, cobre minha vida, o pastor Jado, o pastor Joel, toda a igreja, mas eu tenho também pastores de nações. E antes do pastor Tiago, da pastora Patrícia, eu tenho o pastor Leonardo, que é o meu pastor de nação, assim, foi a ponte, sabe, para que eu pudesse chegar no Camboja. Então, dado isso, esse bom relacionamento com liderança, por causa do bom relacionamento com a liderança, a gente consegue ter um bom relacionamento com as crianças. Porque se eu não tiver um bom relacionamento com a liderança, eu não chego nas crianças. Que percepção. Lá é muito assim, ele é muito taxativo, né? E eu volto a falar nessa questão, não é bajular, é honrar. Eu honro, eu tô lá, mas eu honro meu pastor Elisa aqui. Quando me fala do meu pastor lá, e todo mundo, ninguém nunca viu, mas todo mundo sabe que o meu pastor é Elis, que a minha igreja está comigo, todo mundo conhece meu pastor, de ouvir falar. Da mesma forma que eu tô aqui, mas eu tô honrando a vida deles lá. E quando perguntam como é que eu fui lá, como é que eu cheguei lá, eu honro a vida do pastor Leonardo, que foi a ponte para que eu pudesse chegar lá. Então, assim, essa questão de afinidade, afinidade, Rafael, eu acho que se dá a nossa humildade. A humildade de você reconhecer a autoridade do outro sobre a sua vida. Perfeito. É claro que você não vai se colocar debaixo de qualquer autoridade, sem conhecer e tal, né? Mas eu não tenho dificuldade com essas lideranças. E por causa desse bom relacionamento com eles, a gente consegue ter um bom relacionamento com as crianças. Esse grupo que teve aqui, por exemplo, é o grupo que, inclusive, estava tendo aulas de português antes de vir. Então, vocês pensam, gente, a gente tinha aula de português todos os dias, nós ficamos, se eu não me engano, 2 meses estudando português direto todos os dias e ensaiando, porque em todas as igrejas que a gente ia passar, a gente ia cantar. Então, a gente já tinha uma programação, né? Mas a gente, esse relacionamento, ele se estreitou mais antes de vir ao Brasil, porque nós começamos a ter aulas de português todos os dias, então todo dia de meio-dia uma ou de umas 2. Não lembro agora, acho que era de umas 2. A gente tinha aula de português e todos os dias de 3 às 4 da tarde a gente tinha ensaio. E era aquele mesmo grupo. Então, tipo assim, isso só foi estreitando. Muito próximo. Exatamente. Né? Isso só foi estreitando mais essa familiaridade, essa amizade, né? Sim. E sem contar os 3 meses que nós passamos juntos dentro de uma van, praticamente. Cara, pra cima e pra baixo. Viajaram muito, né? Nossa, é verdade. Contar esses 3 meses morando dentro de uma van, né? Exatamente. Então foi uma imersão cambojana aqui. Jéssica, agora eu quero te fazer uma pergunta. Ó, céus. Rafa já sabe, né, Rafa? Deixa. Todo mundo quer saber. A pergunta que não quer calar. Se eu souber a resposta. Você dormiu e acordou dizendo que quer casar? Como é que foi isso? Que ela agora quer casar. Inclusive, você que está aí nos assistindo. Você que está aí nos assistindo, assim, despertou o interesse pela Jéssica. Venha conversar com o nosso pastor, porque não é isso, assim, não. Não é bagunça, não. Não é bagunça, não. Ah, manda o arroba dela. Não é assim, não. Não é bagunça. Mas como é que foi isso, Jéssica? Fernanda, é um assunto muito interessante para mim. Relacionamento, porque é uma obra que Jesus vem fazendo na minha vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas muito confidenciais, sabe? Hoje eu tenho 33 anos de idade, mas até aos 15 eu via o meu pai batendo na minha mãe dentro de casa. Então, para mim, todos os homens batiam em mulheres e eu não queria casar. Eu pensava assim, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou comprar um carro, vou ter minha casa, vou ter minha vida, não quero saber de casar, né? Só que o Senhor, ele se importa com
os mínimos detalhes da nossa vida. É verdade. Sabe? Eu já tive a experiência, eu já namorei 3 vezes, né? Não sei se eu digo já ou só, mas não importa. Mas eu já estive em 3 relacionamentos, né? E aí Na atual conjuntura é só. Só. Né? Foram espaços bem longos de um para o outro, né? E o que acontece? Deus usou uma irmã na outra igreja onde eu era, no outro ministério, e essa irmã falou assim: Jéssica, o Senhor tem me despertado para orar pela sua vida sentimental. E eu vou orar por você, o Senhor vai preparar um marido para você, você vai casar. Eu falei, ela não falou que ia orar, ela falou que estava orando. Aí eu, linguaruda, falei assim: que bom que a senhora está orando, porque eu não estou orando. Oh, meu Deus. Eu estava muito assim, eu estava muito frustrada, estava muito decepcionada com tudo que eu vinha vendo, sabe, dentro da minha casa, outras realidades também. Só que eu decidi abrir o meu coração para esse assunto, né? E abri o meu coração está aberto, meus olhos também. Isso é importante. Não adianta abrir só o coração. Exatamente. Tem que abrir os olhos também, né? O coração está aberto, meus olhos também. Só que, Fernanda, você falou uma coisa interessante. Tipo assim, você dormiu e acordou querendo casar? Não. Essa necessidade do casamento, ela aflorou mais em mim quando eu cheguei no Camboja, acredita? Olha. Porque o campo missionário, algumas situações exigem que você tenha um companheiro. Tem coisas que eu não posso fazer porque eu sou mulher e sou solteira. Eita. Então, se eu tivesse um marido, algumas coisas eu poderia fazer. Eu não estaria limitada, eu não estaria restrita. Dá um exemplo do que, por exemplo? Entrar em determinados lugares lá. Lá, aqui no Brasil a gente fala comunidade, né? Vulgo, favela. Lá não se fala dessa forma, se fala vila. E tem vilas que são muito perigosas e não é interessante entrar sozinha, como uma mulher entrar sozinha nesses lugares. E são lugares que eu quero entrar. Só que eu não posso entrar. Então, ainda. Mas você também não facilita. Você não facilita, né? O casamento, aí talvez vai pensar assim, não tem nada relacionado a sexo, é uma necessidade do campo. Eu percebi que é uma necessidade do campo, sabe? Então, assim, eu tô com meu coração em paz com relação a isso. Eu realmente quero casar. Isso daqui é uma coisa que eu já coloquei diante do Senhor e já falei com o meu pastor Elis. Pastor, eu quero casar. Rapaz, eles planou na igreja. Na igreja. Numa live com ela. O meu pastor sabe, as pessoas que caminham comigo sabem, agora mais ainda. Então você que tem porte de segurança já sabe. Você vai pro Camboja, meu amigo, mas você vai para proteger Jéssica. Vai preparado, né? Todo arsenal. Então, o campo, ele mostra para nós algumas necessidades que nós temos, sabe? Então eu tô esperando o Senhor, eu tenho uma palavra de Deus a respeito de casamento. O Senhor me falou que eu vou casar e eu vou casar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E meu pastor vai fazer o meu casamento. Pronto. Inclusive, ele falou, se Jéssica arrumar um namorado, a igreja vai pagar para ele fazer o casamento dela no Camboja. A igreja, vamos ligar. Tamo junto, tamo junto. Isso vai ser uma realização da Central. É verdade, uma realização de todos nós. Agora, gente, a gente tá rindo aqui, mas é um assunto muito sério. Muito sério. Eu tô compartilhando aqui essa realidade com vocês, mas lá no Camboja a gente tem missionárias solteiras também que querem casar e em muitos outros lugares. Eu, sinceramente, eu não tenho entendido assim essa deficiência. Era a minha próxima pergunta, porque assim, no final das contas, existe muito missionário homem que a gente sabe que tá sozinho no campo, tá na batalha sozinho, mas assim, Deus, não dá pra convergir tudo isso, não. Tu é campeão de fazer tudo isso, Senhor. Alinhar os caminhos, Meu Deus do céu. Exatamente. Jéssica, qual é a tua percepção a respeito disso? O que tá acontecendo? Se é que você tem uma opinião, já pensou sobre isso? Porque é um negócio assim, se a gente for parar pra pensar, tem homens no campo. E você acabou de relatar que tem mulheres no campo. Você é uma ótima pretendente em relação a isso. Mas o que você percebe em relação a isso? Rafael, eu nem sei o que dizer. Porque é um negócio... Eu nem sei o que dizer. Assim, o meu marido,
Eu não sei se ele tá muito bem escondido no esconderijo do Altíssimo e não quer sair de lá. Não só o meu, como das minhas irmãs lá também do Camboja. São quantas missionárias, amigas suas? Somos 3. Três Eu e mais solteiras. 2. Três solteiras. Exatamente. É até uma escadinha, né? Poliana com 32, eu com 33 e a irmã lá, a outra irmã tem 44, se eu não me engano. Então, assim, é uma necessidade, gente. Eu não sei. Aí, eu até vou voltar aqui. Quando o pastor falou aqui no culto de Santa Ceia, eu estava assistindo o culto lá. Depois desse culto, eu falei, bom, deve aparecer. Se esse varão tá lá, ele vai se manifestar. Sim, sim. Vamos pro próximo assunto. Meu Deus do céu. Não se manifestou. Vai. Jesus amado. Cara. Não tem nada não, Jesus é bom. Não, Jesus é bom. Vai convergir, vai dar certo. Jesus é campeão em fazer isso. Vai, te eu levou creio. pro Camboja, te abriu a sua mente em relação Pois é. àquele país. Eu tenho certeza que isso, no final das contas, para ele é um detalhe. Amém. É muito simples. Gente, tá fantástico a nossa conversa, mas a gente precisa encerrar, né? Sim. Infelizmente, Jéssica, a gente pode conversar sobre o Camboja, Jéssica, sobre a sua não tem vida. tanto assunto. A gente consegue conversar por muito, muito tempo, porque eu acredito que você tenha muitas experiências com Deus para sim. contar, né? Mas eu queria te convidar, a gente nunca fez isso aqui, não que eu me lembre. Eu queria te convidar a você seguir a rede social de Jéssica, o Instagram de Jéssica. Davi, por favor, coloca aí embaixo pra gente na descrição. Pergunta mais coisas a respeito do Camboja, tire dúvidas. Jéssica, abre umas caixinhas de perguntas. Abre umas caixinhas de fluir perguntas, isso aí, hein? fotos. Deixa eu falar. Às vezes o pessoal pode querer fotos Exato. da Jéssica, de onde você trabalha. Eu, por exemplo, eu acho que vocês passaram no isso. culto, né? Em algum momento, mas pra mim, né? Que eu sou muito curiosa, eu gosto. A gente que gosta de falar aqui no podcast, eu sou muito curiosa. Então, pra mim, eu vi tão pouco. Eu vi pouco do que, com certeza, vocês trabalham muito lá, mais, né? O Instagram do próprio projeto também. Sim. Isso, eu vou pedir pro Davi para colocar na descrição tanto o Instagram da Jéssica quanto do projeto, tá, Jéssica? Depois Sim. você passa pro Davi, para vocês entrarem em contato com Jéssica, seguir a Jéssica também. Exato. E a gente já te incentiva, Jéssica, a você abrir caixinha de perguntas. Eu preciso de ajuda para administrar meu Instagram. No Instagram. Olha só como é que ela tá chique agora. Tá vendo? Uma social media. Equipe de marketing. No meio dessas caixinhas, sempre. Você, aventureiro, por favor, esqueça. Não é esse o quesito. Vai tranquilo, não entra sem a ajuda de um profissional. Pede ajuda do Espírito Santo, Tem a queridão, manha, né? Não entra, não. Jéssica, foi um prazer ter você aqui com a gente, verdade. tá? Foi um prazer estar com você, conhecer um pouco mais da sua história. A gente já fez um podcast antes Sim, juntos, sim. né? E foi maravilhoso. E hoje não foi diferente, né? Conhecer um pouco mais da sua história lá no Camboja. E desejo um bom retorno para você. Desejo que você seja a luz, como você tem sido, seja a bênção na vida daquelas pessoas. Que você marque a vida daquelas pessoas no Camboja. Amém. E se você retornar para cá, né? Que de repente a gente acha que você já vai criar raízes lá, criar laços. Então. Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, Rafa, pode fazer suas considerações. Você tocou num último ponto que eu tô me segurando aqui, mas eu... Não, Jéssica, segura não. Você não é baú para guardar É nada. verdade. Jéssica, e aí? Fala comigo. Tem um próximo passo para um outro local? Como é que tá aí? Antes de finalizar, o que você pode falar sobre isso? Rafael, próximo local ainda não. Próxima nação ainda não. Mas Deus está te movendo. Sim, eu tenho uma palavra de Deus a respeito do Camboja. Eu tenho uma palavra sobre ir para o Camboja. Mas eu ainda não recebi nada no sentido, agora eu vou te mover para uma outra nação. Então, até que eu receba, porque eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa direção vinda do Senhor para minha vida, porque sem a palavra, sem a voz de Deus, sem o direcionamento do Espírito Santo, é muito arriscado você fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, sabe? Você não tem garantia de nada, absolutamente nada. Então, eu acredito que eu ainda tenho alguns anos para estar ali no Camboja, porque a gente tem o projeto da escola. Então, até que essa escola nasça e funcione em plenitude, isso aí demanda mais uns 5, 6, Cambojanos, então fiquem tranquilos, calmem o coração de vocês, ainda vão ter muito da Jéssica Ainda lá. tem muito tempo da Jéssica. Que bom. Ó,
Eu também quero agradecer. Toda vez que a gente conversa com você é uma inspiração. Nosso coração queima de vontade pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de ouvir a voz do Senhor constantemente, porque assim, a gente vê uma vida inteiramente guiada pelo Espírito Santo. Eu estava lendo ultimamente Atos 16, vendo tudo e a forma como o Espírito Santo conduzia Paulo, Timóteo. Então isso daqui é surreal. E ver na prática Deus fazendo isso com uma pessoa muito próxima, isso isso queima o nosso coração, isso incendeia a nossa vida. E de verdade, a sua vida é uma inspiração para todos nós. E assim, uma coisa que eu tenho desde quando eu te conheci, um imenso orgulho em dizer que temos uma missionária fazendo a obra lá séria, exatamente séria, do outro lado. Gente, vocês precisam ver os relatórios que ela envia. E, gente, vocês não entendem. É no mínimo os detalhes. O pastor que ama a organização, ama relatório. Ele, assim, eu tenho certeza que eu estou num grupo e vejo esses relatórios, é um privilégio a gente ver pessoas com assiduidade, com seriedade trabalhando. E se você quiser plantar também numa vida fértil, tá aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente usado. E você que não pode ir, ajude quem tá lá, ajude quem tá no campo missionário. Rafa, será que a gente pode deixar alguma conta, algum Pix para... Da igreja. A igreja, com certeza, a da igreja, ela faz toda essa manutenção. E eu tenho certeza que se você destinar e dizer lá no campinho, isso daqui é para a missionária Jéssica, tenho certeza, o nosso pastor ele é muito correto nesse aspecto, a igreja é muito correta nesse aspecto. A gente tem um trabalho muito enfático em missões, e pode ter certeza, se você direcionar, não vai ser para um outro momento, não vai ser para outra coisa, eu tenho certeza que vai ser para a manutenção da Jéssica, tá? Então tá aí o convite também, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida dela e principalmente a ampliação do reino de Deus. Jéssica, mais uma vez, obrigado. E nesse momento você fica com a palavra para finalizar o que Deus colocar no seu coração. Amém. Bom, eu quero só agradecer mesmo, Rafael, primeiramente ao Senhor, porque todas as vezes que eu oro, eu falo para o Senhor que Ele tinha pessoas muito melhores que eu para enviar para o Camboja, para fazer a obra dele lá. E apesar de mim, Ele me enviou. E eu tenho muita gratidão a Deus por isso. E depois eu tenho muita gratidão a Deus pelo nosso pastor também, pastor Elias. Pastor Elias me abraçou meu ministério, minha vida, minha casa, minha família de uma forma absurda. Eu cheguei aqui com menos de um mês. O pastor me enviou para um treinamento missionário em Belo Horizonte, acho que nunca me viu, nunca tinha me visto antes, sabe? Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Então, eu tenho certeza que o Espírito de Deus comunicou alguma coisa com o nosso pastor, ao ponto de fazê-lo me enviar, mesmo sem me conhecer. Então eu tenho muita gratidão a Deus pela vida do meu pastor, pela vida da minha igreja. E onde eu estou, eu honro muito meu pastor, eu falo da minha igreja, eu falo da minha liderança, eu falo do apoio que eu recebo aqui da nossa igreja, né? Porque é muito confortável você saber que você tem uma igreja que está com você, que cobre a sua vida. Tem uma base. Eu não estou falando nem de oferta, embora a minha igreja também seja muito fiel. Mas eu sei que qualquer coisa que me acontecer lá, como de fato já aconteceu. Eu sei que é para terminar, mas teve uma vez lá que eu tive eu nem sei o que foi aquilo, me deu uma coceira brava lá, mas terrível, um negócio terrível. E lá não tem muito recurso de saúde, né? Eu entrei em contato com o pastor, falei, pastor, tem algum dermatologista na igreja, alguém que eu poderia conversar um pouquinho? E o pastor imediatamente entrou em contato com a irmã, e a irmã me ligou e me passou algumas orientações, e eu fiz tudo que ela me orientou e melhorei. Olha só que bênção. Então, tipo assim, a minha igreja tá comigo. E não só financeiramente, mas eu sei que em qualquer coisa que eu precisar. E isso conforta muito meu coração, sabe? Então, gratidão ao Senhor pela vida do pastor Elias, pela liderança da nossa igreja, por toda a membresia da nossa igreja. Também gratidão ao Senhor pela vida do pastor Leonardo. Brevemente vou estar até indo em Belo Horizonte para reencontrar com eles e alinhar alguns passos, né? Porque eu estou dentro da Nations Help também, né? Então eu preciso fazer alguns alinhamentos com ele para depois seguir para o Camboja. E gratidão ao Senhor também pela vida do pastor Tiago, pastora Patrícia, que são os líderes lá do Camboja, que prontamente me receberam lá também sem me conhecer, né? Então me deram uma oportunidade e a gente está aproveitando bem essa oportunidade que eles
Me deram. Bom, retorno dia 26 agora de setembro, se Deus quiser. E eu quero... Por que você não fica mais uma semana? Porque... Ela vai embora uma semana antes do nosso encontro jovem. Uma semana. Me Troca essa passagem, Me lembra. Meu me lembro. Deus. Pois é, estamos com essa data de retorno aí, né? E eu queria deixar aqui um pedido de oração, né? Para vocês, para todo mundo que está acompanhando esse podcast. Hoje eu enfrento alguns desafios na minha família com relação à saúde do meu pai. Meu pai está bem debilitado, dependendo muito de cuidados especiais, não está andando, não tá. Hoje ele depende de que troque fralda, dê banho, dê alimento na boca. Uma criança, sabe? E nesse momento que eu tô aqui, eu tenho aproveitado para poder me dedicar mais a ele. Então, eu tenho passado boa parte, assim, por que não dizer o dia todo com ele, praticamente, né? Os meus outros irmãos trabalham e a gente já fez uma escala, né? Mas nesse momento eu puxei isso mais para mim mesmo, para poder servir e honrar mais a vida do meu pai. Até porque quando a gente está no campo, a gente enfrenta muitos desafios na nossa mente. O diabo lança muitas setas, né? Antes de eu vir, ele já estava bem debilitado e o diabo ficava soprando assim, que missionário é você que está no campo, seu pai, sua família está lá doente e tal. E é uma guerra que a gente enfrenta. Por isso que eu peço tanta intercessão, tanta oração pela minha vida, né? E eu sei que eu vou retornar para o Camboja, então eu estou agindo algumas coisas junto com meus irmãos, agindo para ver se a gente consegue um home care, para dar uma força. Hoje mesmo, inclusive, eu já vou falar que também o pastor me emprestou aqui, me abençoou com uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas, para poder facilitar um pouco mais essa condução, né, do meu pai. Então a gente está buscando assim recursos que possam facilitar esse tratamento dele nesse momento. E retornando, eu quero que as coisas estejam alinhadas, né? Eu quero ir, mas eu não quero ter tanta preocupação. Então eu queria pedir que vocês orassem nesse sentido, para que o Senhor possa abrir as portas e a gente possa conseguir todos os recursos necessários para que ele tenha uma qualidade melhor de vida aí, tá certo? Em nome de Jesus, Deus vai fazer a obra. Amém. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, você que nos acompanhou até aqui, o arroba, o Instagram, as redes sociais de todos esses projetos que Jéssica falou, da rede social dela, vai estar na descrição do vídeo aqui. Então, por favor, vai lá, segue, compartilha o conteúdo e não deixa de seguir a gente também e compartilhar isso daqui, tá? Isso daqui não é um passatempo não, meus irmãos. Isso daqui é uma forma diferente de levar o evangelho e as pessoas terem uma visão diferente do que é a igreja, do que é o evangelho, do que é a missão, tá? E a Jéssica é um ótimo exemplo disso. E, tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Beleza? Muito obrigado, gente, e até mais. Amém. Fica com Deus.